quero convidar você para abrir a sua Bíblia na carta do apóstolo Paulo aos Efésios, capítulo de número 5. Começaremos a nossa leitura a partir do versículo 18. Efésios, capítulo de número 5, versículo 18, diz: E não vos embriagueis com vinho no qual há excesso, mas enchei-vos do Espírito, falando entre vós com salmos e hinos e cânticos espirituais, cantando e louvando ao Senhor no vosso coração, dando sempre graças por todas as coisas a Deus e Pai, em nome do nosso Senhor Jesus Cristo, sujeitando-vos uns aos outros no temor de Deus. Esposa, sujeitai-vos a vosso marido como ao Senhor. Até o versículo 22. Podeis sentar. Mas eu quero nesta noite falar com os irmãos sobre um assunto de suma importância. Aliás, todos os assuntos bíblicos, eles são de suma importância, mas há outros que são de relevância muito especial para nós. E hoje o nosso assunto é poder para viver. Para que você e eu possamos entender sobre o que desejo nesta noite comunicar a todos nós, eu preciso fazer alguns esclarecimentos que julgo ser de suma importância. Primeiro, nós temos duas vidas. Não somos gato, gato tem 7. Nós temos duas. Há a vida natural e há a vida espiritual. A vida natural é nos concedida desde o momento em que somos gerados, através do ato do coito entre nossos pais, e que deu a fecundação do óvulo feminino através do esperma masculino, e veio então a existência da vida. Você nasce naturalmente, e você cresce naturalmente, você desenvolve naturalmente, ainda que isto seja um grande milagre, porém isto está cravado no âmbito natural. E esta vida natural te leva a ter experiências palpáveis e com o mundo físico. Esta vida natural te leva a despertamento intelectual, te leva a despertamento psicológico e também a despertamento filosóficos. Você vai acumulando no passar do tempo, nesta vida natural, ideologias, aderindo à sua vida a maneirismo, costumes. A sua alma passa a ter um domínio preponderante sobre a sua vida, e você sempre aciona, as suas atitudes são através dos impulsos do desejo da alma. E você, por mais que sabe que as coisas que estão fazendo e dominando você não são as ideais, mas mesmo assim você deixa que essas coisas se dominem, porque a alma tem uma certa supremacia sobre a sua vida natural. Paulo, fazendo uma análise disso no capítulo 7 aos Romanos, ele chega num estado de desespero, quando ele analisa a vida natural do homem natural, que vive aprisionado por desejos e paixões que a alma lhe impõe. Ele grita e diz: miserável homem que sou, quem me fará livre do corpo desta morte? É como uma lei militante dentro de você, e ele fala desta lei na seguinte forma: ele diz: o bom que eu quero fazer, isso eu não faço, mas as coisas más que eu não quero fazer, isso eu faço. Então essa vida natural é neste sentido. É possível a pessoa ser crente e viver na vida natural? É. Uma grande parcela dos crentes vivem apenas dentro da vida natural, neste âmbito da vida natural, porque a vida natural, ela é dominada pelos desejos da carne e da alma. E há muitos crentes que vivem neste
habitar do desejo da carne e do desejo da alma. Agora, a vida natural tem valor para Deus? Tem, porque fora Deus quem deu. Deus é quem dá a vida natural a todos. Nele está a vida, e a vida é a luz dos homens, disse João capítulo 1. Esta vida é dada por Deus. Quando esta vida dada por Deus, na sua prerrogativa de ideal para os homens, veio através de Adão. Porém, quando Adão toma o posicionamento de contrariar uma lei expressa por Deus, há algo em Adão que sofre um ato negativo. Quando a Bíblia disse ali, e abriram os olhos e reconheceram que eles estavam nus, a Bíblia está dizendo que uma experiência não boa veio fazer parte da vida de Adão e Eva. E esta experiência não boa é conhecido o quê? Uma vida dentro do pecado. E a partir daquele momento, Adão e Eva começam a experimentar, para que você possa entender, um corpo estranho luta contra os ideais maiores que ele tem, tanto Adão e Eva. E nós já vemos isso expressar em uma escala larguíssima no filho Caim, ao ponto de tomar um posicionamento de matar o seu próprio irmão. Então todos nós tivemos a experiência da vida natural. E essa experiência tem seguido alguns ainda. Agora, em contrapartida, existe a vida espiritual. E este é o ideal de Deus para a sua igreja, para cada crente. Viver esta vida espiritual. E quando começa isto? A vida espiritual, ela começa a partir do momento que você recebe a Cristo como Salvador. E se a sua decisão é uma decisão plena, então naquele momento acontece em você um milagre. Você nasce de novo. Você nasce de novo. A vida natural para Deus não tem o valor que Ele deseja. O que Deus deseja para todo homem, para toda mulher, é que experimentem a vida espiritual. É quando você nasce do Espírito e da Palavra. Esse nascimento é um nascimento espiritual. E esse nascimento espiritual te leva a anelar e querer viver nessa dimensão espiritual. Te leva a ter contato com Deus. Te leva a ser íntimo de Deus ao ponto de você chamá-lo de Pai. Mas não somente chamá-lo, mas experimentar o que é ser filho de Deus, com tudo aquilo que Deus projetou, programou em Cristo Jesus. Então esta vida espiritual agora, dada a você e a mim, ela tem algumas demandas que precisam ser cumpridas. Para que você tenha um corpo saudável, você precisa atender algumas demandas que este corpo tem. Por exemplo, se você fica sem se alimentar, o corpo enfraquece. Se você fica sem tomar água, também acontece com os seus órgãos certos colapsos. Se você faz alguma extravagância com o seu corpo, você pode sofrer as consequências. Por exemplo, aqueles que gostam de muitos doces, eles terão uma consequência de estar com problemas de diabetes dentro de pouco tempo. Aqueles que gostam de Coca-Cola, de refrigerante e essas coisas mortíferas que aí estão, você é um candidato potente para receber sobre o seu corpo essa questão. Eu gosto tanto de churrasco, eu também. Mas tudo que é demais causa desarranjo no corpo.
Então você precisa ter uma alimentação equilibrada, bem pouco carboidrato, ingerir mais legumes, mais salada, para que você possa equilibrar o seu corpo e não ter as suas veias tapadas de gordura. E aí levando a um colapso, uma vez um AVC, ou então uma parada cardíaca, e assim por diante. E os crentes, ou eles morrem de AVC, ou eles morrem de parada cardíaca. Porque os crentes é uma bênção, irmão. E Deus lhe dá saúde, e eles comem uma barbaridade. Quer ver crente feliz? É convidar ele para comer. Ele fala em línguas, ele profetiza, ele pula num pé só, uma alegria só. Porque comer é bom. Comer é bom. Agora, saber o que comer, está aí o X da questão. Então, assim como você precisa cuidar deste corpo físico para ter uma vida saudável, você precisa cuidar da sua vida espiritual também, para que a sua vida espiritual seja uma vida saudável. Saudável é o ideal de Deus para você, para mim e para a sua igreja. Uma vida espiritual saudável. O que é o significado desta vida espiritual? Esta vida espiritual nada mais é que Cristo vivendo em você. Gálatas capítulo 2, versículo 20, Paulo disse: Cristo vive em mim. Jesus disse: viremos para Ele e faremos nele morada. Então esta vida espiritual compreende ser habitado pelo próprio Cristo, ser também controlado pela palavra de Cristo, ser controlado pela palavra. Como é ser controlado pela palavra? É saber que a nossa vida é pautada pela palavra. A direção da nossa vida espiritual é a palavra de Deus. Jesus disse: se permanecerdes em mim, e minhas palavras permanecerdes em vós, pedireis o que quiserdes, e vos será feito. Em João 15. Então a minha vida e a sua vida precisa dessas pautas da palavra de Cristo. Que a palavra de Cristo venha habitar na minha vida rica e abundantemente, em todos os aspectos. Outro sim, essas demandas me levam a promessas. Quando eu sou consciente de que Cristo habita em mim, e de que a palavra de Deus é a norteadora ou controladora da minha vida, eu começo a experimentar as promessas que essa própria palavra diz, a vida abundante. O que é esta vida abundante? Quando se fala de vida abundante, está falando de vida que tem um verdadeiro significado. Não é falar de uma vida em que você estará cercado de prazeres e de bens materiais. Não é isso. Jesus não morreu na cruz para te tornar rico nessa terra. Jesus morreu na cruz para te dar uma vida abundante, e esta vida abundante é uma vida espiritual. Alegria, paz, gozo, felicidade, razão para viver, sorriso, coração alegre, cheio de toda espécie de experiência celeste. Você se lembra nos primeiros dias do seu novo nascimento? Quando você, naquela primeira semana ou primeiro mês que você entregou a sua vida para Jesus, como era a alegria, a felicidade? Eu me lembro, eu ficava na frente do espelho pulando de alegria em saber que eu estava indo para o culto, para adorar a Deus. Eu levantava cantando, eu deitava cantando,
para mim os joelhos não doía em oração. Foram inúmeras noites que passei, noite a fio de joelho, adorando ao Senhor. Nada tirava esta alegria. E nós cantávamos um corinho que dizia: esta alegria não vai mais sair, não vai mais não. Esta alegria não vai mais sair de dentro do meu coração. Esta vida abundante, essa promessa dessa vida abundante, promessa de ter à nossa disposição a resposta para as necessidades nossas e daqueles a quem nós intercedermos. Se minha palavra estiver em vós, pedireis o que quiserdes. Então essas promessas começam a acontecer em nós. Agora, quais são então essas demandas ou condições para a vida ou o poder para viver? Há demandas, e se eu não as cumprir, esta vida perde o poder, para de nutrir a sua vida natural, o seu corpo, e você vai ver que o seu corpo entra em um estado de fraqueza. A vida espiritual também é assim. Ela demanda algo de nós para mantermos o nível desta vida espiritual. Muitas vezes nós dizemos que o quanto eu tenho do Espírito Santo. Não é assim. Muitas vezes, pelo fato da prática da linguagem, diz: estou cheio do Espírito Santo. Mas é o quanto o Espírito Santo tem de mim, para que eu tenha uma vida espiritual poderosa. Eu preciso não ter o Espírito Santo, mas o Espírito Santo ter a mim. Porque se eu tenho o Espírito Santo, significa que é eu que controlo ele. Mas quando ele me tem, quem controla é ele. Esta é a grande diferença do poder para viver. Cumprir essas condições, que eu vou apresentar a você dentro de mais algum momento, te levará a um poder contínuo. Já aconteceu com muitos dos senhores, de uma semana parece que se aparecer Satanás na frente de você, você quebra ele todinho na base da bicuda. Se um demônio aparecer na sua frente, você agarra ele e torce o pescoço. Mas na outra semana, se aparecer um endemoniado na sua frente, você corre até as pernas cansar. Já aconteceu com você que uma semana você está realmente acendido em oração, e você tem tanta vontade de orar, e você tem tanta vontade de jejuar, de ler a Bíblia, de se envolver com as coisas espirituais, mas a outra semana você está acabado, destruído. Há uma semana que você levanta cantando, a outra semana que você já levanta chutando o gato. Por que estes altos e baixos da vida espiritual, se Jesus deseja que eu tenha uma vida abundante? É simplesmente pelo fato de que eu não estou contando com aquele poder contínuo. Eu não estou falando que você não vai ter problema. Irmãos, eu quero que você entenda de uma vez para todas que problemas faz parte da vida do cristão. Só existe um lugar em Araçatuba em que as pessoas não têm problema, ali no Roseli. E eu sei que você não está com pressa de ir para lá.
Mas problemas faz parte. Agora, não pode ser que esses problemas venham tirar de mim a alegria, a atividade do Espírito Santo dentro do meu coração. Quando a minha vida espiritual está lá embaixo, qualquer problema tira a alegria, tira o gozo, tira a felicidade, tira isso, tira aquilo outro. Você notou que quando o crente começa a viver aquela vida espiritual em baixo nível, ele some da presença de Deus? Ah, hoje eu não vou no culto não. Ah, hoje eu não vou orar. Ah, hoje eu não vou ler a Bíblia. Ele vai, esquece ele que se você está em baixo nível espiritual, você precisa se aproximar de quem pode te encher de poder para viver. Não é ausentar, é se aproximar. Quanto mais longe a brasa fica da fogueira, mais apagada ela vai se tornando. Mas quanto mais próximo ela estiver, mais fogo vivo há nela. Então o que eu devo fazer, pastor? Aproximar do poder. Qual é o endereço dele, pastor? Ô meu irmão, não existe nada mais próximo de você do que o poder do Espírito Santo. Ele mora dentro de você. Aí dentro. Ele está tão próximo de você. O poder dele está ao seu dispor, na distância de um pedido, de uma oração. Este poder, nós os pentecostais pensamos que está cheio do poder, é dar aviãozinho, é rodar como um peão, é falar em línguas, é profetizar. Falar em línguas, profetizar, é dom do Espírito. Rodopiar, pular, dar aviãozinho, isso é manifestação de temperamento. Tem pessoas que não conseguem, na presença de Deus, ficar sossegado ali, parado, e ele começa a pular. Está no seu temperamento. Mas tem outros que eles estão até a tampa do Espírito, e eles estão em um estado quase que calado. E o que é este poder então, pastor? Este poder para viver a vida espiritual é para que você levante cada dia disposto a adorar a Deus com todo o seu ser. É aquele avivamento que você leva para casa. É aquele avivamento que você levanta de manhã com o coração aquecido. É aquele avivamento que te leva para o trabalho cantando. É aquele avivamento que faz com que você não fique com a boca fechada diante dos seus amigos lá no ambiente do seu trabalho. É aquele avivamento que faz com que você não se esconda em dizer que você pertence a Deus. Esta alegria é aquele avivamento que sempre você vê o copo meio cheio e não meio vazio. Este poder está à sua disposição e à minha, para viver esta vida. Agora, o segredo da vida cristã é estar cheio do Espírito Santo. Este é o ideal de Deus para você e para mim. Estar cheio. Não se esqueça que estar cheio do Espírito Santo não significa estar falando em línguas.
E nem significa estar profetizando. Estar cheio do Espírito Santo é estar no nível espiritual, onde é o Espírito Santo que tem o controle da sua vida, controle das suas decisões, controle das suas motivações. É aqui aonde muitos cristãos hoje vivem uma vida raquítica, vivem uma vida religiosa, vivem uma vida defendendo os seus próprios interesses, as suas próprias ideologias, porque é um crente que está cheio do Espírito Santo, no nível ideal que Deus requer para ele, ele não questiona a Bíblia. Não. Ele não questiona a Bíblia, ele está ávido para atender às demandas da Bíblia. E esta geração é uma geração de crentes questionadores da Bíblia. E tem alguns que até dizem, está no Antigo Testamento. Meu irmão, a partir do momento que você passa a questionar a Bíblia para defender a tua ideologia, você está saindo fora da vida cristã e está entristecendo o Espírito Santo que habita em você. Ele vai usar a Bíblia para edificar a tua vida, a tua alma e te lançar para dentro do poder que Ele quer que você viva. Crentes questionadores da Bíblia. A Bíblia não foi feita para questionar, não nos foi dada para ser questionada, ela foi nos dada para ser obedecida. Nada mais do que isso. Obedece, que funciona. Quando a Bíblia, por exemplo, disse: não abandoneis a congregação, como alguns têm por costume. Tá lá por tá lá. Será que é isto? Será que Deus foi perder um tempo na eternidade para cravar uma recomendação que não tem nenhuma importância? Irmão, toda a palavra de Deus, ela tem o seu propósito. Ela tem o seu propósito. E o propósito dela é em 3 pináculos: consolar, exortar e edificar. Esse é o pináculo do propósito da Bíblia. Não importa onde está o versículo, aonde está a palavra, aonde está escrito, é palavra de Deus, tem um propósito. Tem um propósito. Agora, meus irmãos, este segredo da vida cristã é estar cheio do Espírito Santo constantemente. Constantemente. Eu não preciso estar exteriorizando os dons espirituais para passar aquela imagem que eu estou cheio do Espírito Santo. Quem está cheio do Espírito Santo produz o fruto do Espírito Santo. Simples assim. A primeira condição para receber o poder para viver a vida cristã a pessoa deve desejar isso. Vou te dar um segredo. Deus vai te dar tudo aquilo que você desejar dele. É assim que funciona. Você pensa que Deus tem o seu poder para desperdiçar como aquele que não quer nada? O próprio Jesus disse: não lance pérolas aos porcos.
Então aquilo que você desejar, que você quiser, que há em Deus, que há na sua palavra, Ele está disposto a te dar. Agora você precisa desejar. Desejar não é ficar, como eu queria. Não tem aquele pessoal que fica assim? Como eu queria. Como eu queria. Não, meu irmão. Não é como eu queria. Como eu gostaria. Não é nada no passado. Como eu quero. É no presente, é agora. Eu quero agora. E quem deseja algo, luta por aquilo que deseja. Eu desejo tanto tal coisa, mas eu vou armar minha rede e vou deitar. Quem sabe de repente eu acordo de manhã e aquilo que eu desejo vai bater na minha porta. Esquece, meu irmão. Quem vai bater na tua porta é o menino que entrega o boleto da conta da água, da luz, sem que você deseje. Mas se você deseja uma vida espiritual, o poder espiritual para viver a vida cristã, luta, batalha. Irmãos, o que cansa Deus é uma vida de espectador. Com essas facilidades que o mundo está apresentando, que você vai no aplicativo do iFood e pede lá a comida, que de repente o menino da moto chega lá entregando, e se você precisar do endereço para entregar alguma comida, eu já passo o meu. Você enfia o cartão lá na máquina e já tira dinheiro, coloca água no micro-ondas e ferve rapidinho, café expresso, tudo rápido, e que você não precisa fazer esforço algum. O seu televisor tem lá um controle remoto, que você senta no sofá, veste aquele pijaminha verde de coraçãozinhos e fica só trocando de canais. E tem uns que dizem: pastor, o meu pacote é 350 canais. O miserável não consegue assistir nem 2 canais, mas tem 350. Para quê? Sentado dia inteiro, uma vida de espectador. Vamos ver o que vai acontecer. A vida espiritual, ela é uma vida em um nível diferenciado. É nível para protagonista. É para aquele que não está esperando, é para aquele que está indo atrás. É aquele que está desejando de verdade. Eu quero, e como eu quero, eu vou buscar. Esteja aonde estiver, eu vou me esforçar, eu vou lutar, eu vou batalhar. Não importa se tenho que ferir, mas eu quero. E quando você vai atrás, Jesus disse: aquele que bate, abre, quem chama é respondido e atendido. Aleluia. Segunda condição: entregar o controle da vida para Deus. A maior dificuldade que Deus tem com o homem não é salvá-lo, não é abençoá-lo, não é abrir porta para eles. A maior dificuldade que Deus tem com o homem é ter o controle da vida do homem em suas mãos. Eu e você somos controladores. Queremos controlar todas as coisas. E na vida espiritual é diferente. Deus está dizendo: entrega-me o controle da sua vida. Quem que você acha que pode cuidar mais da sua vida, você ou Deus?
Já fez essa pergunta para você? Quem pode cuidar mais bem da minha vida? Eu ou Deus? Muitas vezes a gente ajoelha ao lado de um crente e a gente escuta aquele crente orando, e o crente está aconselhando a Deus como é que Deus deve cuidar da vida dele. Você já viu umas orações? Grava a sua oração e depois escuta se você vai aguentar. Se não te der uma dor de barriga no final da oração, vai dizer, mas se eu orei isso? E você escuta o crente dizendo, Senhor, o Senhor sabe, né? Estou passando por esse perrengue, mas se o Senhor fizesse assim, né? Abrisse essa porta, eu estou indo lá agora, se o Senhor tampasse o olho do gerente do banco, e ao invés dele ver lá minha dívida de 50 mil, e fosse só 5 mil, quantos crentes vivem nessa maracutaia, nessa bobagem? Você acha que Deus vai fazer um negócio desse? O dia que Deus fizer isso por você, Ele deixa de ser Deus. Você acha que você está convidando Deus para ajudar você a enganar o gerente do banco? Por que eu não creio naquele milagre de que alguém bateu uma toalha no caixa eletrônico e saiu dinheiro? Você acha que Deus é falsificador de notas? Isso é colocar Deus dentro de uma caixa e achar que Deus atua como eu quero ou como eu sou, e não é assim. A vida cristã é diferente, a vida no poder de Deus é diferente. Ele está dizendo a você, entrega a tua vida ao meu mando, ao meu comando. Eu quero ter o controle dela. Lembra de como orou Jesus no jardim do Getsêmani? Se for possível, passa de mim este cálice. Mas ele imediatamente emendou, todavia não seja como eu quero, mas como tu queres. Toda vez que eu não entrego o comando da minha vida na mão de Deus, eu estou em estado de desobediência. Desobediência. Por quê, pastor? Porque eu não estou dizendo que Deus é capaz de ter o comando da minha vida, que eu sei me virar melhor do que Deus. Ah, tá. Outra demanda. Viver obedientemente a Deus. A questão da obediência, irmãos, tem muitas coisas na Bíblia que você não precisa orar, você precisa obedecer. Precisa obedecer, simplesmente assim. A obediência nada mais é que a chave que gira a porta que está fechada diante de você. Quando eu comecei a aprender que mais agrada a Deus a obediência do que sacrifício, maravilha. Não estou dizendo para você que eu vivo 100% no estado de obediência, mas eu procuro obedecer. E o que é obedecer, irmãos? É eu ler na Bíblia que deve ser feito algo e eu fazer de conformidade aquilo que está escrito. Isso é obediência. Lembra que Samuel disse para Saul: chegou o tempo de cobrar vingança dos amalequitas. O Senhor mandou você ir lá e matar todo mundo. E Saul foi para lá e começou a matar, e de repente ele viu, bom, cordeirinho gordo, fica aqui desse lado. Bezerrinho gordo, não, isso vai dar um assado, põe desse outro lado. Lá tem uma pulseira de ouro, isso fica muito bom no meu braço. E quando ele volta, ele ainda traz o rei Agag. E aí então ele chega para Samuel e diz: cumpri aquilo que o Senhor teu Deus mandou. Ele diz: esses balidos de ovelha que eu estou ouvindo,
Não, o pessoal perdoou o melhor aí para oferecerem sacrifício. Olha, tentando espiritualizar as coisas. Melhor aí para oferecer ao Senhor Deus. Samuel disse: você acha que Deus tem prazer em gordura de carneiro? Você acha que entre obedecer a Deus e sacrificar, Deus prefere o sacrifício? Não. Deus prefere a obediência. Porque a desobediência é como um pecado de macumbeiro. E ali ele foi rejeitado. Ali ele perdeu o trono, perdeu o Espírito Santo, perdeu o prolongamento do reinado que viria pelos seus filhos. Então, desobediência é algo muito sério. Os nossos progenitores, Adão e Eva, perderam o jardim do Éden e trouxeram a maior tragédia para a raça humana, que é o pecado. Desobediência é terrível. Agora, se eu quero ter uma vida espiritual, poder para vivê-la, eu preciso ter uma vida obediente. A quem ou a que você vai obedecer? A quem? Notou que aquilo ou aquele que te domina é a quem ou aquilo que você deve obediência? Não estou falando da sua esposa. A quem ou aquilo que te domina são para eles a sua obediência. Se a pessoa é dominada por um vício, ele obedece àquele vício. Se a pessoa é dominada por outra pessoa, ele vai prestar obediência àquela outra pessoa. Se o pecado é que me domina, Jesus disse: aquele que comete pecado é escravo do pecado. O pecado me domina. Então, a quem você vai obedecer? Ou a que você vai obedecer? O desejo de Deus para você, para mim, é que a nossa obediência seja colocada voluntariamente na mão de Deus. Não vamos questionar, irmão, o que a Bíblia disse. Não sejamos questionadores. Leiamos a Bíblia com o coração disposto a obedecer. E todas as vezes que descobrimos algo novo na palavra e que não estamos cumprindo, vamos rapidamente endireitar, pedir perdão e endireitar a nossa vereda diante de Deus. Agora quando a pessoa toma uma atitude de desobediência, algo acontece nele. Ele entristece o Espírito Santo. O que entristece o Espírito Santo é a falta da obediência. Assim como a obediência é a chave que gira o poder para você viver a vida nesta plenitude, a desobediência também é a chave que fecha essa torneira. E aí é onde você encontra os crentes tristes, estressados, com todo tipo de pensamentos contrários, não tem mais ânimo para nada, não tem força nem para levantar uma formiga, tudo se acaba para ele, a vida vira um tédio. Aí você diz: hoje tem culto de novo.
escola dominical de novo, orar de novo, ler a Bíblia de novo. Para você, a vida cristã perdeu a felicidade. Você é apenas um religioso de carteirinha. Nada mais do que isso. Acabou a felicidade, acabou a alegria. Aí você olha para a cara de alguns, parece que eles foram batizados no limão. Triste. Ele não tem uma palavra de bênção. Ele nunca sabe dizer: Deus vai te abençoar, a porta vai abrir. Deus está com você, eu estou orando por você. Vem cá, eu vou orar por você. Não, a palavra dele é diferente. Não, você está lascado, você vai morrer. A situação sua será sempre difícil. Essas são as palavras, porque ele não tem alegria. Você dá o que tem. Cadê o Valdemar? Quem tem, tem, né? Você dá o que tem. Você dá aquilo que você está cheio. Se o seu interior está cheio de Deus, o abrir da tua boca produzirá palavras vindas do coração de Deus. Foi o que Jesus fez com Satanás no deserto. Quando Jesus falou, ele falou a palavra de Deus. Nem só de pão viverá o homem, mas de toda palavra que procede da boca de Deus. Aleluia. Render significa estar disposto a acatar as direções de Deus. Render obediência. Eu estou disposto a te obedecer. Irmãos, todas as vezes que eu desobedeci a Deus, eu só arranjei para a minha cabeça. Todas as vezes. E desobedecer machuca a Deus e machuca o desobediente. O melhor é obedecer. Jesus diz: quem te obrigar a ir uma milha, vai duas. Dá a quem te pede. Não esconda daquele que te procura emprestado. Se alguém te dá um tapa de um lado, dê o outro. Mas hoje em dia, irmão, é uma grande quantidade de crentes. Vou te levar lá, vou abrir um processo contra você, vou te processar, porque você fez isso, porque você falou aquilo. E Jesus diz: condizerem todas essas coisas mentindo contra vocês, alegrai-vos, exultai-vos, porque é grande o vosso galardão nos céus. Mas hoje é crente trombudo com um, trombudo com outro, briga com esse, briga com aquele, obreiro, que nem senta bem próximo da cadeira um do outro, que tem aversão a um, aversão a outro. Eu não sei para que céus essa gente está indo. Nos céus não entra briguento, irmãos. Pessoas que vivem de inimizade. Na lista lá que diz, vai ficar de fora os idólatras, vai ficar de fora os assassinos, vai ficar de fora os afeminados, mas também está lá, fica de fora o fofoqueiro, o mentiroso. E nós, conhecendo a Bíblia, o que a gente faz? Em vez de entrar pelo caminho da Bíblia, a gente entra no caminho contrário. E aí nós vivemos a vida cristã desta forma. Uma vida cristã sem brilho, sem vida, sem alegria, sem felicidade. Vivemos uma vida assim. E por último, a última condição para uma vida
de poder ou poder para viver. Pureza. Pureza, santidade. Ah, pastor, nós estamos no 2022, o senhor vem falar em santidade? Meu irmão, pode ser 3022. Se você abrir a Bíblia, vai lá, está escrito: sede santo, porque eu sou 5.000 à frente. Abre a Bíblia: sede santo, porque eu sou santo. Ou você acha que o tempo vai relativizar a palavra? Ou você acha que com o passar dos anos, o nosso Deus vai tornar um pouco mais maleável? Ele não vai mudar, irmão. Quem tem que mudar sou eu. Quem tem que se adequar sou eu. E Deus não vai escrever uma nova Bíblia para acamparar outro número de pessoas, não. É esta aqui, e quem entrar por ela entrará nos céus. Ele não vai mudar. Pureza. Pureza. Pureza no falar, pureza no olhar, pureza no pegar, pureza no tocar, pureza no andar, pureza no vestir, pureza no pensar. Pureza. O crente que vive em estado de pecado, ele causa um entristecimento no Espírito Santo, e se houver uma permanência contínua neste estado, ele apaga o Espírito Santo na vida dele. Apaga. O Espírito Santo é um cavalheiro tão nobre que ele insiste com o homem. Ele veio para convencer do pecado, da justiça e do juízo. Mas até mesmo o seu convencimento é limitado por minhas decisões. Ah, mas de repente o Espírito Santo vai me pegar e vai arrancar o meu coração e vai colocar um coração diferente dentro de mim. Meu irmão, isso ele já fez no novo nascimento. E o que aconteceu comigo? Eu voltei à velha forma. Não tem aquele pessoal que começa a dieta em janeiro? Não, janeiro eu estou começando em dieta, hein? Você encontra ele nos 15 dias de janeiro e fala: você está mais magro. Não, estou de dieta. Final de janeiro ele está fino. Você está, estou de dieta. Aí fevereiro ele já começa. 15 de fevereiro você encontra: o que aconteceu com você? Você não tinha mais essa pipa aí? Assim é o crente novo nascido. Ele experimenta a dimensão da vida espiritual, porém ele quer viver dominado pela alma e volta ao seu estado natural. Já o poder do Espírito Santo não atua mais nele, porque a presença do Espírito Santo foi apagada nele, apagada em sua vida. E aí então, este crente entra no estado de fracassos, derrotas e tristeza. Você encontra eles por aí, em muitos lugares, triste, fracassados, derrotados, espiritualmente falando. O Espírito Santo não tem poder em uma vida desobediente. O poder do Espírito Santo está no fato de você obedecer. A Bíblia só funciona para quem obedece. Aí nós queremos poder, aí nós queremos dons espirituais, nós queremos entrar por essa porta da igreja, do templo, e já sentir a presença de Deus, e já sair pulando e saltando. Meu irmão, quando você vive nessa dimensão
do poder do Espírito Santo para viver a vida cristã, o seu culto não começa aqui, começa lá na sua casa. A sua alegria não é aqui, é lá na sua casa, é lá na rua por onde você vai. Aqui é o momento que nós coletivamente nos reunimos para adorar a Deus e aprender da sua palavra. A vida prática é lá fora. E Deus quer te encher e dominar tanto a sua vida, que aonde você for, você será uma influência positiva, uma alegria no ambiente. As pessoas te procurarão. As abelhas procuram mel, os bichos procuram a luz. Elas virão perguntando: o que é que você tem? O que é que você tem? E você está tão acostumado a viver nessa dimensão que você vai dizer: não tenho nada. Não, você tem algo que eu não tenho. Quem não conhece a Deus quer ter aquilo que você tem. Eles querem. A maioria das pessoas hoje precisa de uma gama grande de medicamentos para dormir. Tem pessoas nesta noite que estarão tomando 3, 4 medicamentos para poder dormir, porque não consegue dormir. E você está naquele versículo do Salmo: deitei e dormi, só acordei porque Deus me derrubou da cama. Assim é. Você dorme e coloca o despertador para despertar ainda dentro de uma lata de leite em pó, para fazer aquele barulho, porque senão você não acorda. O Senhor dá a você o sono. Está todo mundo preocupado que o dólar vai subir, que isso vai subir, que aquilo vai subir. Eu sei que você não está nem aí. Parei no posto para abastecer o carro, o frentista disse: o senhor viu como o dólar está subindo? Eu falei: eu não estou nem preocupado. Mas por quê? Eu não tenho nada de dólar. Eu vou me preocupar com isso? Vou me preocupar com o que eu não tenho? O senhor viu como está as coisas caras no mercado? Sim, está caro. Toda vez que eu vou no mercado, encontro um monte de gente com o carrinho que parece uma montanha. E está caro. Encontro os irmãos, fardo de Coca-Cola, 5 pacotes de arroz, na fila lá do açougue da carne, pias e pias de carne em cima do carrinho, aquele monstro de carrinho. Pastor, tá caro, mas você está comendo. Você está preocupado? Vai pegar fogo no mundo, e daí que pegue? Meu amigo, a sua vida é de Deus. O resto, meu querido irmão, é viver este poder da vida cristã. Todo dia, todo momento. Se aconteceu, a porta abriu, glória a Deus. Se a porta fechou, glória a Deus. Porque tem porta que Deus abre, mas tem porta que Deus fecha também. A gente precisa entender a vida e viver ela como ela é, e viver neste poder de Deus. Irmãos, olha, não me preocupo mais com nada. Não, pastor, o senhor ficou com Covid? Fiquei. O senhor orou para Jesus te curar? Eu disse não. Nenhuma vez eu pedi para Jesus me cura. Não. A minha oração é: Senhor, eu não vou perder essa oportunidade de ir para o céu. Toda a vida cantando que o céu é lindo, que as ruas são de ouro, que o mar é de cristal, que os muros são de jaspe, e eu estou na porta do gol. Eu vou voltar para trás, meu irmão? Não. Se tiver a oportunidade. Aí a Francisca olhou para mim e disse: você não vai tomar hidroxicloroquina? E eu falei: será que eu devo tomar? Ela disse: toma, rapaz. Aí eu olhei para ela, vi ela muito bonita, eu falei: vou tomar.
Mas a vida é essa, meu irmão. Fechar os olhos aqui, você vai embora para os céus. Mas enquanto você está aqui, viva os céus aqui na terra. Viva os céus aqui. Não importa o que venha acontecer, viva, vai dando glória a Deus. Um dia você vai chorar, e quando terminar de chorar, enxuga as lágrimas, levanta de novo. Estou aqui para receber pancada de novo, e vou lutar até o fim. E o Espírito Santo sempre estará ao seu lado, te dando poder. Sabe aquele pecado que você não consegue vencer? Sei lá qual é o pecado que você tem de estimação. Porque tem uns crentes que eles não têm um cachorrinho de estimação, ele pega um pecado, e aí coloca aquele pecado como um pecadinho de estimação, que você não consegue vencer. Quando você começar a procurar, a viver a vida espiritual no poder do Espírito Santo, este pecadinho de estimação, ele vai morrer. Ele vai morrer, desaparecer da sua vida. Sabe aquilo que você não consegue vencer? Você vai vencer. O Espírito Santo te dará poder para você vencer. E você vai dizer: poxa, quantas vezes eu lutei, não podia ver uma dessa que desce redondo, que eu já tomava um engradado inteiro. E agora, olha como eu estou. Faz já 2 dias que eu não tomo nada, estou de cara limpa. Eu não conseguia parar de acessar aqueles sites pornográficos, e olha agora. Começa a viver na dimensão do Espírito, e você vai ver o quanto Ele tem para a tua vida e para a minha vida. Eu sou um pastor, irmão. Me permita aqui, como disse Paulo, me gloriar por um momento. Eu sou um pastor que aquilo que eu vivo na minha vida é o que eu trago aqui no púlpito da igreja. Vocês estão comigo e eu estou com vocês há 6 anos. Claro que vocês já viram falhas em mim, mas eu também creio que eu nunca, durante este período, deixei vocês envergonhados diante dessa sociedade. Você nunca ouviu falar do nome do pastor Aparecido em Araçatuba, que está metido em trambiques, que está metido em roubalheira, que está metido em engano, que aconteceu com ele e que ele andou encontrando com outra mulher que não seja dele? Você nunca ouviu isso? Porque o que eu me esforço todo dia não é honrar a igreja, é honrar aquele que me amou e que na cruz do Calvário abriu os braços para morrer por mim. E tudo aquilo que eu trago para você, eu aplico na minha vida, e tem funcionado. E tem funcionado. Não estou dizendo para você que eu sou o melhor, estou dizendo a você que eu estou aqui lutando para chegar no mesmo nível que você, e descobrir que Deus tem o melhor para você e para mim, e eu quero viver nesta dimensão do Espírito de Deus para a minha vida. Glória a Deus.